Sobre uma mesa, em algum lugar, ou talvez em lugar nenhum, descansa um punhado de papéis. Estes papéis talvez contem uma história, talvez seja um diário, quem sabe uma carta para algum amigo. Letras garranchosas, feias, mas feitas com um coração. Aqui temos a história de um anão. Seu nome é Morgan. Ele escreve em uma língua que nós não conhecemos mais no dia de hoje. Se é que um dia essa língua foi falada em nosso mundo. O que está escrito, bem eu digo a vocês. E começa assim. Mais um amanhecer, a janela canta histórias dos pássaros condenados à liberdade. Quem diria? Neste papel, eu forjo a minha história com palavras. Tais como meus ancestrais devem ter tido orgulho de ter feito em aço quente. Eu vejo e sinto em meus sonhos as suas armas de guerra, instrumentos de libertação. Suas espadas e machados, tais como as minhas palavras, são as chaves para um horizonte, um futuro de libertação. Essa história deve contar o nome de Morgan ou Warren, o intruso. Aquele que nasceu sem história e foi agraciado com a possibilidade de, como um papel em branco, reinventar o seu próprio mundo e descobrir os contos da terra e do mar. Lembro aqui das histórias de meus memoráveis irmãos, os Warrens. Ai, eu sei que eu existi, pois eu vivi junto aos meus irmãos em outro momento. Irmãos de outro sangue, sim, mas o seu auspicioso futuro cravou em mim tão grande a esperança e a vida que não consigo ver como seríamos irmãos de pais diferentes. Os nossos pais, a nossa mãe, sempre foi a mesma, e o nosso destino andou lado a lado até o momento em que precisava. Esses meus irmãos de futuro auspicioso que já chegou ao fim, irmãos que hoje descansam em terra, mas ontem viveram comigo junto ao mar. Quando penso na efemeridade da vida humana, eu sinto uma traição dos deuses, tal como o fim de uma memória, sabe? O fim da memória dos nossos pais. Mas eu não tenho certeza se eu estou aqui para lembrar, tal como as rochas lembram, ou para esquecer, tal como o vento. Um grande pesar trago em meu peito quando percebo que minha pele não nasceu tatuada com a história e o sangue dos Warrens, tal como meus pais e meus irmãos. Mas em minha memória existe uma marca tão forte dos Warrens que parece até mesmo um tinteiro que pintou toda a minha história a partir daí. A primeira parte da vida de qualquer ser vivo com quem eu já conversei, pelo menos, parece igual. Somos jogados em um mundo que não temos a capacidade de assimilar, falar, lembrar ou saber. Naturalmente foi assim comigo também. Eu nasci em um mundo e simplesmente estava aqui. O que eu sei da minha primeira parte da vida é que eu fui criado por Leonor Warren, uma mulher humana de grande aptidão e bondade. Fui criado junto com seus 3 outros filhos, Caião, Lenir e Fronte. Enquanto eu crescia na casa dos Warrens, talvez devesse dizer, enquanto eu cresci em casa, ali não consegui entender o significado de diversidade do mundo. A diferença não era necessária nessa casa. Dessa forma, devo dizer que tive uma infância tranquila, protegida, além de alienante também, é claro. Toda criança precisa ser alienada. Do Sr. Warren, eu pouco sei. Conheço apenas histórias de seu papel em uma pequena guerra que nem é mesmo mencionada nos livros de história. Penso quantos grandes homens foram perdidos em pequenos conflitos, desnecessários, sem importância. Conflitos que sequer receberam nomes, mas levaram consigo diversos nomes para esquecimento. Quando Leonor adoeceu, nós partimos em busca de alguma espécie de cura. Nós, os irmãos, desbravamos o oceano quando ouvimos falar de um velho feiticeiro que poderia ter a cura para essa tal enfermidade sem nome. Ao voltarmos para casa, eu descobri o significado do efêmero, do luto e da impotência. Lições importantes para todos os homens, mas lições mais importantes ainda para nós, os filhos da terra. Anões da colina e rochas feitas de memória, travestidas com vida. Só que isso eu descobri mais tarde. Depois disso, nós 4 vagamos pelo mundo,
vagabundos, sujos e sem perspectiva. A essa altura, eu já tinha 25 anos e era o mais novo dos Warrens. Quando nós sentíamos fome, comíamos. Quando o sono era o protagonista da história, sonhávamos. Quando sentíamos sede, bebíamos. E quando o tédio começava a esboçar sua traiçoeira visão no horizonte, nós corríamos para o nosso navio e partíamos para a próxima ilha. Hoje, olhando para trás, eu penso, que saudade que eu tenho desse tempo. Talvez até hoje eu ainda esteja correndo atrás de um navio para tentar esboçar o tédio, mas o tédio começou a surgir mesmo depois da perda dos meus irmãos. Bem, dessa forma nós 4 nos tornamos 20. A vida de pirata rende boas histórias e companheiros vigorosos, se souber escolher, é claro. Terá uma tripulação fiel e uma família numerosa. Felizmente soubemos escolher. Meu povo diz que se leva anos para se formar uma amizade, mas eu percebi que o oceano é uma máquina do tempo. As ondas aceleram os anos e a confiança surge em bem menos tempo. Diante de uma colossal força da natureza, o companheirismo é uma necessidade pela sobrevivência. Aventureiros firmam amizade em masmorras que colocam suas vidas em risco, periodicamente falando. Mas viver no oceano é colocar a sua vida em risco diariamente. Assim passou-se a segunda parte da minha infância, junto aos anos, no mar com os Warrens. Conheci Borton, um anão que passou 2 décadas no mar ao nosso lado e me ensinou as primeiras coisas que soube sobre a minha raça. Eu aprendi sobre os metais, a forja, a discernir as gemas valiosas de imitações baratas e sobre essas histórias das montanhas, os outros de minha espécie, quem somos, de onde viemos, ou até onde sabia. Como era de se esperar, Caian, Lenir e Fronte vieram a ser levados por Kalimvor para o horizonte vazio e frio. Caian e Lenir tiveram filhos, já Fronte levava uma vida além dos métodos reprodutores da espécie. Não deixou ninguém para o carregar no colo. Após se estabelecerem em um vilarejo seguro e com vista para o mar, é claro, Caian e Lenir deixaram seus filhos ter sua própria história. Não interessa aqui estabelecer os contos destes, embora devo dizer que um se tornou alguém muito importante num condado da região. Poderia até dizer que um dos reis que ali habitam descende direto do pirata Lenir. Isso é interessante, não é mesmo? Mas não pretendo prender o nome deste rei a um pirata. Há aqueles que não aceitarão um rei que descende de linhagem pirata, não é mesmo? Pobres tolos, não conseguem entender nada de liderança. Se soubessem, colocariam um pirata como um requisito para reinar um estado. Já o outro Warren, o pequenozinho, voltaríamos a nos ver algumas décadas mais tarde. A essa altura, eu já era um adulto. As aventuras da primeira fase da minha vida efervesciam em meu sangue, mas havia algo em meu coração que não me permitia partir. Parti junto a Borton para sua terra natal. Precisava vivenciar em meu coração a vida dos meus parentes de sangue, não aqueles que, bem, você já entendeu. Ali eu vivi por 3 décadas, que hoje parece ter sido um grande fim de semana. Aprendi sobre as divindades de meu povo, suas histórias, contos, descobri suas músicas e comecei a entender o poder das palavras. Botorn era um mestre de histórias, um bardo caminhante. Aprendi muito com o velho Botorn, pena e aço, e me tornei um bardo. Não irei detalhar esta primeira parte de minha vida adulta. Existem contos de sobra sobre o velho Botorn. Aqui, nesses registros, marco apenas as aventuras dos Warrens e do Morgan Warren, o intruso, aquele que nunca teve lar, um visitante no próprio mundo. Como havia dito, voltei a encontrar com o descendente de Caian, um pequenozinho. Na verdade, ele me encontrou. Aportou nas terras dos anões procurando por mim. Descobri a essa altura. Ele seguia os passos do pai e me convidava a ir junto com ele abraçar o oceano mais uma vez. Como dizer não pro pequenozinho? Jamais diria pro sangue que compartilha a minha história. Partimos imediatamente e as aventuras do pequenozinho o fizeram o grandezinho. Temível capitão dos mares, devo dizer que a sua tripulação causou tantos problemas para cidades, mas apenas cidades de liderança nefastas, como para grandes monarcas do mar.
Zin era bem-humorado e violento. Seu semblante mudava com a mesma facilidade que o vento sopra. Bastava uma brisa mais suave e Zin amolecia. Eu amei Kayan, Lenir e Front, mas a Zin eu admirei. A sua paixão e forma como comandava, eu vi o pequeno Zin se tornar um dos imperadores dos mares, criar uma cidade para exilados, derrubar reis e monstros poderosos, e no fim, perecer de uma doença fajuta e sem graça, tal como Leonor. Humanos são criaturas interessantes, afinal. Rompem oceanos, mas pequenas formas de vida conseguem dar fim a eles com uma facilidade assustadora. Zin teve um filho, um destes vagabundos que vivem à mercê da própria vida. Vez ou outra lhe encontro em alguma taberna para pagar uma cerveja e saber como andam as coisas. Que grande ironia, não é mesmo? Um pirata tem um filho rei e um imperador tem um filho vagabundo. A cidade onde Zin fundou segue resistindo. Felizmente, o filho de Lenir é um homem bom e estabeleceu rotas comerciais com os exilados, que fortaleceu a cidade, que passou por maus bocados nas 2 décadas que passaram após a morte de Zin. Hoje, Morgan Warren, o intruso, acordou com os pássaros promovendo a liberdade. Por isso, a Pena acabou escrevendo essa história sozinha. É mais forte do que eu. Foi uma ordem feita por algum espírito, e eu me pergunto se foi Leonor, Zin, Kayan, Nir, Fonte, que sentiram vontade de abrir a janela e ver o mundo lá fora hoje. Eu simplesmente obedeci. Não quero dizer não para minha família. Não direi não aos Warrens. Por isso escrevo esse pequeno conto, essa pequena carta, esse pequeno detalhe para lembrar grandes homens que, embora não tenham se envolvido em guerra alguma, enfrentaram oceanos com nomes próprios, derrubaram tiranos com sobrenomes, acabaram com hierarquias inteiras que traziam consigo forjas, correntes, elos, homens importantes que não tinham nome em lugar algum. Quanto a mim, hoje é um novo dia, o mar está lindo, o porto movimentado, a taberna abre mais cedo e fecha mais tarde. Como Zin me disse certa vez, existe alguém em algum lugar precisando ser lembrado que sua vida é importante, não para si mesmo, efêmero, de pouca vida, isso não importa, e sim para o mundo. Eu vou buscar este e contarei a ele sobre como pequenos homens fizeram grandes coisas em tão pouco